Graça e paz. Aqui é vosso irmão Oséias para o 7º vídeo sobre as 7 dispensações. Hoje vamos estar falando sobre a 7ª dispensação, chamada dispensação do milênio. A dispensação do milênio terá início logo após a volta visível de Jesus no Armagedon e vai durar 1000 anos. Por isso o nome milênio, porque vai durar 1000 anos do reino de Cristo na Terra. Neste período, Satanás será preso no abismo, junto com todos os seus demônios, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 2. Neste período do reino milenar de Cristo, será um reino teocrático, ou seja, será um reino, um governo, onde o próprio Deus reinará. Jesus estará reinando por 1000 anos em um trono visível sobre o Monte Sião. Neste reino milenar, Davi será príncipe eternamente em Israel, e Jesus será rei sobre toda a terra, conforme está escrito em Ezequiel 34, 23 a 24, e Ezequiel 37, 24 a 28. E nós salvos reinaremos com ele para sempre. Apocalipse 1, 6. Eu lhe aconselho, você que está vendo esse vídeo, a tirar um tempo com calma e abrir a sua Bíblia e conferir nos textos bíblicos que estou falando, para ver se de fato o que estou falando é bíblico ou não. Porque muitas vezes você, obreiro, pastor, cristão, pregador, pode achar que algo que eu estou falando é novo, quando na verdade não é. É apenas um texto bíblico que estava encoberto aos seus olhos. Então eu lhe aconselho a, junto com meus vídeos, estudar a palavra do Senhor, você mesmo, conferindo no texto bíblico as coisas que eu falo. Amém? Então, neste reino, Cristo será rei sobre toda a terra e Davi, príncipe em Jerusalém. Você pode conferir isso nos textos que citei agora há pouco. As características do milênio. O reino milenar será marcado pela adoração ao único Deus verdadeiro. De fato, no milênio, não haverá adoração a nenhum outro Deus, a não ser ao único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo. Haverá mudanças topográficas ou geográficas no milênio. Jerusalém se tornará elevada acima do resto da terra, que será aplanada. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta, Jerusalém, será exaltada geograficamente. Zacarias 14, 10. Alguns teólogos creem que até mesmo o mapa mundial será mudado no milênio, devido às catástrofes que terão ocorrido no tempo da grande tribulação. Águas vivas fluirão de Jerusalém em 2 direções, para o leste, em direção ao Mar Morto, e para o oeste, em direção ao Mar Mediterrâneo. O profeta Ezequiel disse que esse rio nascerá de um templo reconstruído e que a água doce deste rio ele vai diluir a extrema salinidade do Mar Morto, a ponto de produzir peixes em abundância. No reino milenar de Cristo, haverá envio de missionários a várias partes do mundo. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 66, versículo 18 a 19. Ali diz que os que escaparem ou sobreviverem à grande tribulação serão enviados para falar da fama de Jesus, aqueles que não ouviram falar de sua fama.
Aqui fala de sobreviventes, poupados por Deus, que irão às nações, como missionários para trazer aqueles que não ouviram falar da fama de Jesus, nem viram a sua glória no tempo da grande tribulação. Segundo está profetizado em Isaías 66 e 19, eles serão enviados para anunciar a glória do Senhor. No tempo do milênio haverá sacerdotes e levitas. Isso mesmo, haverá sacerdotes e levitas. Isaías 66, 20 nos diz que serão trazidos a Jerusalém ao monte do templo. Ao monte do templo no milênio. Vossos irmãos, que aqui são judeus, que na grande tribulação ainda estarão dispersos pelo mundo e que serão trazidos por missionários, por assim dizer, para servir Jesus durante o reino milenar. Por que afirmo que eles são judeus? Porque no versículo 21, o Senhor diz que tomará alguns deles para os servirem como sacerdotes e levitas. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que os únicos que podem ser sacerdotes e levitas são pessoas da tribo de Levi. A festa dos tabernáculos será novamente comemorada no milênio. Todos que restarem de todas as nações e vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para celebrar o quê? A festa dos tabernáculos. Se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, que é Jesus, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre ela chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 16 e 19. Aqui vemos, em Zacarias, que será celebrada a festa dos tabernáculos no milênio. E quem não vir celebrar essa festa de ano em ano, não querá chuva sobre aquele lugar, sobre aquela região. Aqui se fala também de luas novas e sábados no milênio. Isaías 66, 23 fala que no período do milênio, toda a carne, ou todas as nações, pessoas, virão a Jerusalém a adorar o Senhor, Jesus. No contexto do milênio se fala de luas novas, sábados, festas, tabernáculos e sacrifícios, como está descrito em Isaías 66, 23, Zacarias 14, 21. Mas essas rituais e comemorações serão apenas memoriais, guarde isso, memoriais apenas, do único e perfeito sacrifício feito por Jesus na cruz. Assim como na celebração da ceia, a ceia não pode perdoar nossos pecados, correto? Não pode. Mas a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo, que nos perdoou os pecados. Da mesma forma, as festas no milênio, os rituais, serão apenas um memorial, como a ceia, do único e perfeito sacrifício de Jesus. Os que estiverem inscritos entre os vivos de Jerusalém, os judeus que ficarem em Sião e que permanecerem em Jerusalém, serão chamados santos. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, porque a maioria dos judeus vai ter morrido nos 7 anos de grande tribulação. Isaías 4, 2 a 3. Muitos judeus serão mortos na grande tribulação, por causa das catástrofes e da perseguição do anticristo. Mateus 24, 15 a 28. Esses judeus que sobreviverem à grande tribulação serão purificados para entrar no milênio. Isaías 4, 4. Haverá uma nuvem de dia e um esplendor de fogo à noite. Assim como no deserto, com Moisés, havia uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, no milênio não será diferente. Isaías 4 e 5. Confira lá. Tudo que eu falo, confira lá. Isaías 4, 5 diz que o Senhor criará sobre toda a habitação no monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fogo chamejante
à noite, assim como havia no deserto em Israel com Moisés. O motivo disso está escrito em Isaías 4 e 5, parte C do versículo. Sobre toda a glória haverá proteção. Os animais no milênio. A terra será restaurada a um estado como no Éden. Os animais selvagens se tornarão domésticos, por assim dizer. O leão habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. A vaca e a ursa pastarão juntas. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra ou da áspide. Não se fará dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isaías 11, 6 a 9. Outra característica do milênio será a longevidade. A longevidade em Gênesis voltará. Em Gênesis, quando Deus criou a raça humana, vemos que mesmo depois da queda, os seres humanos viviam 500, 600, 800. Matusalém viveu 969 anos. Mas com a maldade aumentando na terra, Deus abreviou a vida dos seres humanos para 120 anos. Gênesis 6, versículo 3. No milênio, essa longevidade que havia em Gênesis irá voltar. Isaías 65, 22 a 25 diz que a longevidade do meu povo será como uma árvore. Sabemos que a árvore pode viver centenas ou milhares de anos. Na capa do meu primeiro livro que lancei, de uma série de 3 livros, A Oração Sacerdotal de Jesus, tomo 1, eu coloquei na capa oliveiras do Jardim de Getsêmani de 1000 anos. Então, no milênio, as pessoas viverão centenas de anos, séculos, ou por que não dizer um milênio. Morrer com 100 anos será morrer jovem. Isaías 65, 20. Os imortais nesse período, que seremos nós, que teremos sido arrebatados 1000 anos antes, viverão no meio dos mortais. As pessoas que ficarem vivas e que sobreviverem aos 7 anos da grande tribulação e chegarem ao milênio serão lideradas ou governadas por Jesus, que será rei sobre toda a terra, e por Davi, que será príncipe em Israel, e pelos salvos que terão sido glorificados por ocasião do arrebatamento. Você pode ver isso que estou falando em Ezequiel 34, 23 a 24, Ezequiel 37, 24 a 28, Apocalipse 1, 5, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Apocalipse 1, 5 fala que seremos reis no milênio. Rei fala de governo, autoridade, liderança. O fim do milênio será um tempo de paz, alegria e prosperidade, onde Cristo reinará de mar a mar sobre toda a terra. Mas no final desse período, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estarão sobre a terra, sobre os 4 cantos, chamado Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Satanás reunirá as nações do mundo inteiro para seu último ato de rebelião contra Deus e contra seu povo. Ele cercará a cidade amada, Jerusalém, mas fogo cairá do céu em enxofre, e ele será lançado no lago de fogo, onde já estarão o anticristo e o falso profeta, que terão sido lançados no lago de fogo, no Armagedon. É importante dizer que Gog e Magog, que é descrito em Apocalipse, no final do milênio, não é a mesma Gog e Magog de Ezequiel. Gog e Magog de Apocalipse 20, versículo 8, são as nações do mundo inteiro que cercarão Israel no final do milênio. Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 são o Irã e a Rússia, que atacarão Israel antes do milênio, junto com países confederados árabes, Meseque e Tubal.
No final do milênio, nessa batalha de Gog e Magog, nós temos o fim do milênio, onde a terra será destruída com fogo. E ali terá início o estado eterno, ou a eternidade futura, onde Deus reinará para sempre. E nós viveremos para sempre com Deus. Apocalipse 21:1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, o universo, e a primeira terra e o mar já não existem. Então, esse foi o 7º vídeo, acabando a série de 7 vídeos sobre as 7 dispensações. Espero que tenha edificado você. Se tiver dúvidas, porque seria um pouco complexo, volte o vídeo, pegue a Bíblia, ore, peça para o Espírito Santo lhe dar entendimento e leia várias vezes as passagens bíblicas que falei. Estude e Deus te dá entendimento. Quero orar por você. Senhor Deus, eu oro agora pelos meus irmãos, pastores, obreiros, líderes, pregadores, para que sejam cheios da presença do Senhor, que cresçam mais e mais em sabedoria, conhecimento da palavra do Senhor, em humildade, em amor, e que possam já governar agora na terra, porque no futuro vão governar no milênio. Oro para aqueles desviados que ouviram esse vídeo, para que venham a se reconciliar com Cristo, e por aqueles que nunca conheceram o Senhor Jesus, nem a sua fama, como diz a Bíblia, que possam se converter a Jesus e receberem o poder de serem feitos filhos de Deus, para que todos sejamos juntos no milênio, para a sua glória. Deus abençoe. Até a próxima.